Olá! Hoje é dia de falar sobre talentos, a abundância e a autenticidade. Será que você realmente tem usado seus talentos? Será que realmente você tem usado tudo de incrível que existe dentro de você? Hoje a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre luz e sombra dos talentos, porque muitas vezes existem muitas pessoas que estão nas sombras dos talentos, ao invés de usar a luz. Vou explicar sobre isso, ou que você faz as coisas com tanta facilidade que você não consegue nem enxergar que isso é um talento seu. Na live de hoje a gente vai falar sobre isso. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live de hoje: talentos, abundância e autenticidade. Fixar nos comentários para que todo mundo que for chegando saiba sobre o que a gente está falando e se conecte com essa live. É um conteúdo que é essencial para a nossa vida, essa descoberta, essa potencialização dos nossos talentos e trazer inclusive mais leveza para o nosso dia a dia. Você voltar a se conectar com você e estar totalmente conectado com a autenticidade e a abundância. Talentos, autenticidade e abundância caminham juntos. Bora falar sobre isso. Hoje vai ser uma live mais curta, bem mão na massa, para você começar a observar e depois, para quem quiser aprofundar, olhar para o próprio caso, trabalhar, envia direct, que aí a gente trabalha dentro do atendimento, dentro da constelação, dentro da mentoria sistêmica, combinado? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você realmente tem usado os seus talentos? Antes disso, quais são os seus talentos? Você consegue identificar? Se eu te perguntar agora, quais são os seus 5 principais talentos? Porque eu tenho certeza que você tem muito mais. Você conseguiria dizer com facilidade? O que você faz com facilidade? O que as pessoas dizem sobre você? O que as pessoas que você trabalha, que você atende, que você convive, se eu perguntasse quais são os seus talentos, o que você é bom em fazer, o que essas pessoas diriam? A hora que você pensa que você vai escrever ou falar sobre os seus talentos, você se sente à vontade ou causa algum tipo de desconforto? Porque muitas pessoas, eu vejo isso muito dentro da mentoria, que tem consciência dos seus talentos, o racional diz: eu me comunico bem, eu sou uma pessoa que sou ótima em resolver problemas, eu sou uma pessoa que faço as coisas com qualidade, tenho comprometimento, tenho responsabilidade, tenho excelência. Só que na hora de falar, trava, sente vergonha, porque isso não está internalizado, ou porque você foi aprendendo a sempre se diminuir para caber. E pode ser que hoje você esteja aí se espremendo para caber em lugares que não fazem sentido para você. E é essencial você entender sobre os seus talentos, se conectar com a sua autenticidade, se conectar com a abundância. Porque senão o que acontece? Você vai mudando de trabalho, vai mudando muitas vezes de profissão, vai mudando de país, vai mudando de relações, e não é sobre isso. É sobre você ter se perdido de você. Hoje em dia existe uma grande crise de identidade no mundo. A gente está com tantas informações, com tanta tecnologia, com tantas coisas, só que já somos de gerações em um mundo de muita desconexão. Mas nesse momento em que existe tanta tecnologia, as pessoas se perdem de si, ficando ali na barra de rolagem, no feed. E aí se perdem inclusive dos seus talentos. E aí fala assim: Su, eu sinto um vazio. Su, eu travei. Su, aconteceu tal coisa. Ou começam a se sentir inseguras de si, por mais que por fora todo mundo elogia, dá parabéns, bate nas costas. E aí vem uma exaustão que mesmo dormindo 12 horas a exaustão tá ali. Por quê? Porque você tá desconectada de você. E eu decidi fazer essa live relâmpago
para falar justamente sobre isso e para que você possa começar a observar e se apropriar de você, dos seus talentos, da sua autenticidade e, consequentemente, da abundância. Então, quais são os seus talentos? Pensa aqui comigo. O que você faz bem? Porque o que acontece, que é um outro ponto, né? Eu falei esses dias, inclusive, nos stories, mais de 90% do nosso dia é o nosso inconsciente que toma conta. Eu não fico pensando, eu vou respirar, eu vou gesticular, e isso e aquilo. Não. O inconsciente vai pegando o que eu tenho de gravações, o que eu tenho de registros dentro de mim. Pensa que dentro de você é como se fosse uma grande biblioteca ou um grande computador. E aí, de acordo com o que você vai vivendo, a sua mente vai pegando esses registros, vai pegando as sensações e vai fazendo você ter determinados tipos de comportamentos. E um dos registros que grande parte de nós temos, para não falar 100%, é focar naquilo que a gente não tá bem. Sabe, na escola, quando você ia, eu ia muito bem em português, mas em matemática não era tão bom. E aí eu focava para melhorar em matemática. Não que a gente não tenha que melhorar os pontos que não são legais. Só que isso vai sendo registrado de uma forma que eu esqueço aquilo que eu sou boa e fico focada. O meu olhar fica naquilo que não é a minha potência, que não é aquilo que eu performo melhor. E aí você acaba esquecendo de onde você performa melhor, do que você faz muito bem feito e duvidando de você. Percebe como existe uma conexão profunda entre talento, autenticidade, que é você realmente ser você, e não as estratégias que você precisou criar para sobreviver, e consequentemente abundância? Porque a hora que você foca naquilo que te falta, naquilo que você precisa melhorar, percebe? A abundância está aqui, seus talentos estão aqui e o foco está aqui. Você se desconecta de você, da abundância, da vida. Então é importante começar a observar, e meu convite aqui é uma provocação realmente para que você comece a perceber esses talentos em você. E a partir disso, entender que os nossos talentos também têm sombras. Su, como assim? Não é talento? Os nossos talentos, vou te contar uma coisa. Eles nascem a partir das nossas dores, inclusive. Sim, eles nascem a partir das nossas dores. Só que é importante observar se tudo que você tem feito não tem sido por raiz de dor. Dentro da mentoria avançada a gente trabalha muito isso, esse processo de entender o que é sucesso, entender o que é aquilo que você deseja realizar e se isso está conectado com raiz de dor ou não, para ir cuidar dessa dor e a partir disso ir para uma raiz de desejo e a partir disso traçar estratégias, não a partir de uma raiz de dor. Então, vou trazer exemplos aqui de talentos e a luz e a sombra. Um talento. Eu faço as coisas com muita qualidade, um talento meu é a excelência. Que bom que você faz as coisas bem feitas. Qual é a sombra desse talento? Autocobrança excessiva, procrastinação por acreditar que nunca tá bom o suficiente. Aquelas noites que você passa sem dormir, se cobrando, mesmo tendo feito coisas incríveis, mesmo recebendo elogios, mesmo muitas vezes tendo uma promoção, tendo reconhecimento. Eu tenho um talento muito bom em me conectar com as pessoas, em me comunicar. Esse é o seu talento. As pessoas se conectam com você. Você consegue comunicar aquilo que é importante. Você tem facilidade de se conectar, de estar em grupos, de falar. Essa é a luz do seu talento. Qual que é a sombra? Por essa necessidade de conexão que existe dentro de você, você vai para um lugar que te custa demais. O que isso quer dizer, Para você ter essa conexão, você deixa de olhar para você e foca em agradar todo mundo. Em fazer tudo para todo mundo. E aí você vai querendo se conectar.
E se desconecta de quem? De você. Percebe? O meu talento é o comprometimento. Eu tenho um comprometimento muito grande. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou lá, eu faço acontecer. Incrível. Essa é a luz. Você vai e faz acontecer. Enquanto não conquista, tá ali. Ótimo, isso é perfeito. Qual que é a sombra disso? Você, quando tá na sombra, quando tá na dor, e não no desejo, na luz e na sombra e não na luz. Você vai fazer e nunca ser o suficiente. No seu trabalho, nos seus atendimentos, naquilo que você se propõe a fazer, a pessoa te pede A. Você entrega A, B, C e D e acha que não foi suficiente e a pessoa fica assim, o que eu faço com tudo isso? Eu só pedi isso aqui. E ela me deu esse tanto de coisa. Percebe que vai causando desequilíbrio. E muitas vezes, teve uma live que teve uma pessoa que falou assim pra mim, eu sou uma pessoa muito brava, sou uma pessoa muito raivosa. O que é isso? Eu fui entregando tanto, a pessoa me pediu isso aqui, eu fui entregando tanto, e aí eu fui atraindo pessoas que queriam mais, que eu começo a ficar com raiva porque está desequilibrado. Ao invés de usar os meus talentos na potência deles, dentro da minha autenticidade, com a minha cara, eu uso na sombra. E aí eu começo a me comparar. E aí eu vejo aquela pessoa e falo, nossa, eu queria ser como ela. Só que você nunca vai ser. Tem muitas pessoas, eu atendo muitos profissionais da área do desenvolvimento humano, e dentro da mentoria avançada Volare, a gente inclusive trabalha esse processo, né, de transição, de atuar, de potencializar seus resultados de uma forma que seja saudável, porque tem muita gente que adoece, como aconteceu comigo. Eu falo que a minha missão é mostrar para as pessoas que não precisa adoecer. E a gente está em um mundo em que a grande crise, em que a grande epidemia é a desconexão de si. É a saúde mental que precisa ser cuidada. Então a gente trabalha para que isso seja de uma forma leve, integrando emocional, crenças, coração e estratégia. Porque não adianta você estar na estratégia e seu coração tá em um outro lugar. Não adianta, percebe que tem essa desconexão? Então, o que é essencial? Você começar a se perceber. Começar a olhar para esses talentos e falar assim, caramba, deixa eu listar aqui. Quais são os meus talentos? Eu tô na luz ou tô na sombra? Quem sou eu de verdade? Voltando ao que eu tava falando. Tem muitas pessoas que mandam direct, mandam WhatsApp no instituto perguntando, Su, que curso você fez? Que é essa ferramenta aqui? Ou tem pessoas que muitas vezes colocam, né, aquele currículo enorme sobre o que fez. Só que, mesmo que alguém tiver feito, e nunca vai acontecer, mas exatamente as mesmas formações que eu, estivesse em qualquer lugar, né, ou online, fosse lá, eu vi que ali entrou aqui, estivesse lá no Espírito Santo comigo, fazendo uma formação, estivesse em São Paulo comigo fazendo uma formação, estivesse no Rio de Janeiro, estivesse online comigo do meu lado o tempo todo, fazendo todas as formações que eu fiz, mesmo assim, essa pessoa não teria os mesmos talentos que eu. E eu não quero dizer que eu sou melhor ou pior, eu quero dizer que somos únicos. Hoje, eu estava vendo ontem, não vou saber dizer o número exato, mas já tem pesquisas com relação a isso para mostrar o quanto nós somos únicos. Tiveram pesquisas, depois eu vou trazer melhor, eu trago melhor nos stories, mas teve uma pesquisa que fizeram abordando os talentos, olhando para o funcionamento de cada pessoa, e o que eles identificaram? Que dentre 31 milhões de pessoas, se pegar 31 milhões de pessoas, e você está no meio desse 31 milhões, você é uma pessoa única. Pode ter uma pessoa parecida quando chegar nos 32 milhões. Parecida, mas somos únicos. Porque os nossos talentos vêm muito da nossa história, do que a gente viveu. Das histórias da nossa família, porque se dentro da sua família houve muita rigidez,
Houve falta de flexibilidade, o que você vai aprender? A fazer as coisas com qualidade e à luz. A sombra, a ser extremamente rígida com você mesmo e com as outras pessoas. A ser absurdamente crítica com você e, consequentemente, com as outras pessoas. E aí acaba afastando todo mundo. Ou você acaba se afastando porque você vai se doando demais, se entregando demais. Você tem usado a luz ou a sombra? Quais são os talentos que você percebe na sua família? Dos seus pais, por exemplo, o que você herdou? Nada de bom. Eu duvido. Toda pessoa tem algum talento. E o convite que eu quero te fazer é para que você comece a se conectar com a sua identidade, com a sua autenticidade, dentro do que você dá conta de fazer sozinha, porque existem coisas que realmente a gente não dá conta. A gente precisa estar num processo de sempre se cuidar, ter acompanhamento, direcionamento, ter ferramentas, e aí vou pro próximo nível, aí eu vou olhar para esse próximo nível com acompanhamento, com direcionamento. Mas qual que é a sua essência? Sabe aquele dia que você tá muito bem, que o coração tá preenchido, que você fala, ai, hoje, olha... Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu posso tudo? O que você percebe? É aquele dia que você tá realmente na sua essência. O que você percebe que você tem de talento? O que você faz com facilidade, que às vezes você vê outras pessoas sofrendo? Por exemplo, eu para me comunicar, se me ligarem agora da empresa Y, Su, vem aqui, preciso que você faça uma palestra para liderança sobre inteligência emocional, sobre as pessoas aprenderem a ser líderes de si mesma, a ser especialista de si mesma antes de ser para os outros. Vem agora, eu vou, sem material, sem nada. Porque é um talento meu. Claro que existe a parte dos estudos, lembra que eu falei, a gente precisa integrar razão e emoção, é esse processo que a gente faz dentro da mentoria. Existe a parte dos estudos, porque muitas vezes a gente cai também naquela de, é porque existe o trauma tal, é porque existe... Sim, a gente precisa olhar para isso, mas precisa também da parte do movimento, do que a gente aprendeu. Então, sim, existe a parte dos estudos, porque eu não vou tirar, né, do nada para poder falar para as pessoas. Mas existe o meu talento em que eu consigo, para mim tá tudo bem ir lá fazer uma palestra agora. Precisa de treinamento uma tarde toda. Precisa destravar a comunicação desse pessoal. Precisa destravar esse trabalho em equipe. Precisa destravar essa liderança. Eu consigo ir lá. Com o meu talento, com os traumas que eu olhei. E hoje eu consigo usar a luz dos meus talentos. É sempre a luz? Não, de vez em quando vem a sombra, gente. É normal. Eu tenho talento também de fazer as coisas com excelência. É normal de vez em quando vir uma vozinha falando, não tá tão bom. E será que você não é uma fraude? É natural. A gente precisa parar de começar a achar que é tudo perfeito, que ninguém sente nada, que a hora que eu tô, que eu cuido de mim, que as coisas aconteceram, eu nunca vou ficar triste. Eu nunca vou ficar com... Gente, você não é inteligência emocional, você é um ser humano. É muito além de inteligência emocional, porque se a inteligência emocional é ótimo, né? Se a inteligência artificial existe, foi porque uma pessoa foi lá e criou. E se antes já era urgente olhar para si, a inteligência artificial vem para que a gente possa ser humano. Para falar assim, olha para sua saúde mental, olha para você, olha para os seus talentos e usa eles. Usa. Entenda a potência que você tem e, sendo humanos, igual a tecnologia também, não tem hora que dá uma travada, que você fala, meu Deus, esse negócio não vai? É normal. E sendo um ser humano, vai ser natural que muitas vezes você tenha um friozinho na barriga, que tem dias que você não acorde, Porque a gente vai criando crenças desde lá da infância, né? Começa a ver as histórias, né? A Branca de Neve ali tá limpando a casa e vem os passarinhos e vem não sei o quê, né? Cinderela, e aí todo mundo ajuda, os ratinhos vão lá e ajudam e ela tá cantarolando e é tudo lindo. E aí você começa a se cobrar para entrar nesse lugar, isso é inconsciente, para entrar nesse lugar.
E aí você começa a esquecer dos seus talentos, e aí quem tem esse talento de fazer as coisas com qualidade, esquece de olhar para isso e vai para a sombra. E se cobre, se cobre, se cobre, se sente uma fraude, e aí trava. E aí fala só, a porcaria que eu sou. Mas não é. É porque você não está usando no seu máximo potencial. Existem muitas coisas, e tem pessoas que muitas vezes vêm, já aconteceram vários casos, que vêm pra gente trabalhar essa questão na mentoria, que a gente faz a conexão da vida pessoal e profissional. Tô infeliz nessa empresa, tô não sei o quê. E aí a hora que começa a olhar pra si, entende que não era sobre a empresa, não era sobre aquele lugar. A pessoa estava desconectada de si. Porque às vezes a gente acha que essa atividade aqui é pesada eu fazer. E muitas vezes tiveram atividades que eu olhei e falava, isso aqui não consigo. Eu não faço direito. É pesado demais. Mas por quê? Porque você não estava fazendo da forma em que você performa bem. Em que está conectado com os seus talentos. Sim, tem raiz emocional por detrás disso, mas existe uma parte que é estratégica que às vezes precisa falar assim, vamos testar desse jeito? Como que pra mim fica leve? Como eu posso fazer isso de uma forma que seja mais prazerosa? Porque tem atividades que não são tão gostosinhas também da gente fazer. Então, o convite que eu quero te fazer é comece a perceber quais são os seus talentos, o que você faz fácil, o que as pessoas sempre disseram sobre você e que às vezes, nesse momento, você não tá nem mais conseguindo enxergar. Olha para a sua história. Olha para a sua autenticidade. A gente vai perdendo a autenticidade já lá na infância. Porque tem duas coisas que a gente nasce já apropriadas delas. A primeira é a nossa autenticidade. A criança, ela não quer saber. Às vezes ela chega num lugar... Tá todo mundo triste ali, ela vai pintar, ela vai brincar. Tem o vídeo de uma criança, né, que tava ali, tendo início antes de uma partida de futebol, ela pega a bola e vai lá chutar pro gol, ela não quer saber se pode ou se não pode. Isso é ser autêntico. E tem a criança, né, quando a gente cuida da nossa criança, da criança que a gente foi um dia, ela traz criatividade, ela traz autenticidade, ela traz alegria. E aí nós, como adultos, colocamos ordem. Ó, isso aqui eu vou organizar, isso aqui eu vou fazer. E a outra coisa, então, a gente nasce com a nossa autenticidade e com a necessidade de vínculo. O vínculo, né, infância, principalmente quando a gente é muito pequenininho, bebezinho, criança, né, a nossa primeira infância, ele é necessário, inclusive, pra gente sobreviver. Porque se alguém a gente nasce, se ninguém dá comida, se ninguém limpar, trocar nossa fralda, a gente não ia estar aqui. Então, esse vínculo é necessário para a sobrevivência. A criança precisa dessa conexão, sentir que tem alguém lá. E se lá na infância, em algum momento, a sua criança sentiu que não tinha com quem contar, e não é sobre presença física, é sobre emocionalmente. Quer ver só para você começar a perceber? Quando você passava por alguma situação, você compartilhava com o pai, com mãe, com vó, com a pessoa que te criou? Ou você guardava pra você? Você lidava sozinha? Isso já é não ter com quem contar. E aí, para continuar tendo vínculo, a criança vai perdendo a autenticidade. É como se fosse se moldando a cada não, a cada ausência, a cada coisa que você precisou lidar sozinha, às vezes até cuidar dos pais, mesmo sendo apenas uma criança, a sua autenticidade vai diminuindo para você ter o vínculo. E aí você vai deixando de olhar para si. Quando eu perco minha autenticidade, eu vou me desconectando de mim. E eu deixo de olhar para os meus talentos. Então, a partir de agora, finalizando aqui, não vai correndo já fazer mais 500 mil coisas. Pega um papel, uma caneta e começa a colocar todos os seus talentos. Começa a lembrar tudo que você já viveu. Até situações que doeram e que você superou. Existiram talentos para te ajudar a lidar com aquelas situações. Para você estar aqui hoje.
Então anota os seus talentos e começa a perceber, seu talento está na luz ou está na sombra? Você está usando a máxima potência ou você tem usado ele para você se sabotar? Sabotar sua vida pessoal, sua comunicação, sua carreira. Quem é você na essência? O que te realiza? O que você tem feito hoje? Por que você faz o que faz hoje? Comece a se perguntar o porquê. E eu sei que muitas coisas, como que eu vou fazer isso sozinho? Existe método, existe ferramenta pra gente trabalhar tudo isso. Mas comece a refletir o que é sucesso pra você. E aí vai se perguntando por quê. Sucesso pra mim é me sentir em paz. Por quê? Por quê? Por quê? Pra tornar isso tangível e pra ver se isso que você tem buscado tá na falta. Tá olhando pra cá? Lembra que eu falei? Na falta, no medo, na escassez, na sombra. Ou tá olhando pra luz. E aí comece a escrever o que você pode fazer a partir de agora para trazer esses talentos para a luz, para usar seu máximo potencial. Quando vier uma situação, alguma coisa que você precisa fazer que não é tão gostosinha, comece a refletir como que eu posso deixar isso mais leve. Por que isso tá tão pesado para mim? E comece a perceber. Eu, por exemplo, sempre tive muito medo de incomodar. Eu tinha um medo de incomodar, que é algo que eu vou precisar lidar a vida inteira. E aí, quando eu vou fazer alguma coisa que está relacionada a isso, que liga a campainha do medo de incomodar, eu preciso fazer algo, eu preciso divulgar alguma coisa, tá pesado, peraí, deixa eu entender. Peraí, é só o meu medo de incomodar, tá tudo bem, eu não incomodo, isso aqui eu vou fazer dessa forma. Como que eu faço para tornar isso mais leve, para não ser um incômodo, para não ser pesado? Comece a se acolher. A grande chave para o sucesso na vida como um todo, para você ter mais leveza, para você conquistar aquilo que você deseja, para você não buscar fora, seja na carreira, seja nas relações, seja em cursos, em qualquer coisa, aquilo que você deseja, é começar a aprender a se acolher, é trabalhar a sua saúde mental, sua inteligência emocional diariamente. É ter ferramentas, ter método para trabalhar isso. É conseguir comunicar aquilo que você deseja. E ter a parte estratégica também. Ter a visão daquilo que você quer realizar. O pessoal fala, né? Não tem como lidar com os desafios que surgem de ter uma casa pronta se você não tem a visão daquilo que você quer. E a visão não é de um jeito macro. Me fugiu a palavra. De um jeito que não é palpável. É de um jeito que realmente você tenha clareza. Percebe? Razão e emoção. Estratégia e coração. Isso vale para tudo. Na hora que eu tô atendendo as pessoas, meu coração tá ali. Na mentoria tem a parte estratégica também. A gente vai construir plano de ação. A gente vai ver processo de divulgação, vai ver um monte de coisas. Na hora de eu olhar para o meu negócio, para os próximos passos, eu vou usar a estratégia, eu vou usar a razão, através do que o meu coração trouxer de informações. Pegar as emoções, pegar tudo que acontece, que às vezes parece um caos, é difícil de verbalizar, e organizar. Pode ser que para você hoje, que tá vindo exaustão, que vem insegurança, falta só colocar em ordem. Pegar todas as caixinhas que existem aí. Eu falo caixinhas porque eu trabalhei durante muito tempo com melhoria de processos. E dentro da mentoria, dentro da melhoria de processos, o que é isso? Eu vou desenhar até para ficar mais fácil. O que é isso? Melhoria de processos eu vou desenhando os processos que uma área tem que fazer. E aí, se acontece isso, o que você faz? Se acontece isso, o que você faz? E aí, a minha mente funciona por caixinhas. Assim, ó. Porque eu desenhava fluxos para que as coisas acontecessem. E isso vale para a vida.
É importante, e tem muitas pessoas que às vezes passaram por tantas coisas, por tantas mentorias, por tantas terapias, por tantas coisas que falam, sua agora tá mais leve, porque a gente organiza essas caixinhas. Então comece a perceber que caixinhas você precisa organizar a partir de agora. De verdade, não deixa para depois, liste os seus talentos. Ai, desse talento aqui, qual que seria a sombra dele? Qual que seria a dor dele? Ai, se eu tenho uma visão de futuro, ótima. Eu sou uma pessoa que a pessoa tá falando A, eu já tô lá no B, C, D. Você tá explicando algumas coisas, já tô lá na frente. Essa é a luz, qual que é a sombra? Eu não tenho paciência para explicar para os outros, porque para mim é óbvio. Por que eu preciso explicar isso? E aí atrapalha a sua comunicação. Percebe? Aí sou uma pessoa que faz as coisas muito rápido. Eu tenho agilidade, qual que é a sombra? A irritabilidade também, o deixar detalhes que são importantes. E aí a hora que você começa a observar isso deixa eu potencializar aquilo que eu sou boa, mas cuidar para que a sombra não esteja tão presente. E vale para todos nós, isso é a vida. Pode ser que você esteja buscando uma perfeição que não existe. E aí você deixa de olhar para os seus talentos. Você se perde de você. Quantas pessoas eu vejo que às vezes chegam bem, nossa, ou faz alguma coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e uau! E aí a hora que olha a rede social, começa a se comparar, buscar uma perfeição que tá ali numa foto, que às vezes a pessoa tá ali sorrindo para tirar uma foto, para fazer um vídeo, a hora que acaba já fecha a cara e vai ali brigar com todo mundo. E você tá se comparando com algo que nem é real, que não é nem alcançável, e deixa de olhar para tudo de incrível que tem dentro de você. Então liste os seus talentos. Comece a se perceber, se conecte com a sua autenticidade. Se tiver um tempo, fica 1 minuto se olhando nos olhos no espelho e lembrando de tudo que você já viveu, de tudo que você já conquistou. Isso é você se conectar com a abundância. E a partir disso, a gente está entrando no segundo semestre, metade de 2025 já foi. Então, a partir disso, desses talentos, de você se conectar com você, é claro que não é mágica. Ah, isso fiz e não... Meu Deus, não é mágica. Por isso que existe processo e acompanhamento. Mas a partir disso, coloque no papel o que você quer conquistar nesse segundo semestre, de uma forma tangível. Qual é a evidência que você conquistou? Como você vai se sentir? Como que você se imagina? Quando? Percebe? Olha para o coração, para as emoções, que é aquilo que te impulsiona ou te trava. Depois você organiza. Olha para a razão, para a estratégia. E a partir disso você vai criando ações. Mas não mais na sombra, mas na luz. E a sombra é necessária para que a luz possa existir. Se hoje eu tenho facilidade de me comunicar, se hoje eu tenho facilidade de fazer os meus atendimentos, se hoje na parte terapêutica, para mim, eu consigo ouvir diversas histórias e direcionar as pessoas e pensar, que bom, existe uma solução para isso. Se hoje, dentro da mentoria avançada Volare, eu consigo direcionar e acompanhar os profissionais nesse processo de transição ou de potencialização de resultados conectado com a emoção para que não haja adoecimento, seja físico ou seja emocional, para que seja de uma forma mais leve, mais saudável, mais confiante, foi porque eu passei por isso, porque eu precisei lidar com as minhas sombras. E as sombras que eu vou precisar lidar nos próximos dias, eu vou cuidar delas e daqui a pouco são as sombras que eu vou ajudar. Eu vou estar na luz e vou ajudar mais pessoas a lidar com essas sombras que eu lidei hoje. Percebe que a vida é a evolução, eu vou aprendendo e vou compartilhando. Eu vou aprendendo e vou compartilhando. Então, se não houvessem essas sombras, essas situações, essas dores que me trouxeram talentos, pode ser que eu não tivesse tantos resultados ou seria muito mais difícil a minha profissão ou eu teria ido por um outro caminho. Percebe? Então, se aproprie, coloque em prática tudo que eu falei. E se você quiser direcionamento, acompanhamento para o seu caso específico, a gente tem método, tem ferramentas para trabalhar tudo isso. Aí manda mensagem no direct ou no WhatsApp, o link do nosso WhatsApp está na bio, e aí a gente dá os próximos passos para você se conectar com seus talentos,
com a sua autenticidade, a partir disso, com a abundância. E aí a gente olha para a estratégia, para as ações e para os passos que precisam ser dados, integrando razão e emoção. Mas primeiro, você precisa resgatar esses pedacinhos seus que ficaram ao longo do caminho e entender quanta abundância, quanta potência e quantos talentos existem dentro de você. Vou deixar essa live disponível para que vocês possam assistir, porque eu avisei ela também de uma forma expressa, rápida. E a gente se vê em breve, mais informações, como eu falei, por direct ou WhatsApp. Em breve eu volto aqui. Ótimo final de semana para você. O meu vai ser estudando e compartilhando. Estudando e compartilhando, porque a partir disso é que a gente realmente adquire sabedoria e não mais obesidade mental, que muitas vezes faz adoecer. Por quê? Só mais um insight. Você vai buscando fora. Quem consome, seja conteúdo, seja livro, seja compra, ou quem tá o tempo inteiro fazendo, vai buscar fora. Só que tá desconectado, na verdade, de si. Quanto mais vai, mais se deixa. Então, volte para você. Seja especialista de você. E a partir disso, as coisas vão fluindo muito melhor. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.